Olá, querido, graça e paz. Você sabia que o seu ministério de pregação pode ser bem mais abençoado? Você sabia que você pode tornar as suas pregações mais dinâmicas, mais participativas e mais interativas? Sim, pode. Basta você usar nas suas pregações o método dialético. São basicamente 4 tipos de pregações, 4 tipos de sermões, de acordo à homilética, né? É o sermão temático, o sermão textual, o expositivo e o narrativo. E você pode utilizar o método dialético em todos os seus sermões. A dialética se aplica a todas as áreas do saber. A dialética tem uma importância muito grande no processo de ensino e aprendizagem, no processo de construção do conhecimento. A dialética tem uma importância muito grande para a teologia, né? Para a teologia. E quando é que o pregador do Evangelho utiliza o método dialético nas suas pregações? É quando o pregador ele abre espaço para o público ouvinte. O público ouvinte é o interlocutor e o pregador é o orador. Então, quando existe um diálogo, uma comunicação entre o público ouvinte e o pregador, aí surge um processo dialético. Entendeu? Aí surge uma confrontação de ideias. Entendeu? Uma confrontação de ideias, muitas divergências de ideias e de pensamentos. Esse tipo de pregação nós chamamos de pregação interativa, pregação participativa e multidirecional. Por que multidirecional? Porque parte de várias linhas de pensamento, de várias linhas de raciocínio, de várias linhas teológicas. O conhecimento é construído a partir daí, de várias linhas de pensamento. Então, este conhecimento, esta pregação é multidirecional. Quando o pregador não abre espaço, quando o pregador não utiliza o método dialético, geralmente ele fala sozinho, né? Ele não abre espaço para o público. Ele não quer nem saber o que o público está achando da pregação dele. Aí ele se torna um subjetivista e um dogmático. Ele acha que as suas ideias são absolutas e tenta impor as suas ideias. Ele acha que a sua interpretação é plausível. É isso? Ele se acha detentor da verdade, detentor do conhecimento. E até subestima o público ouvinte. E o público ouvinte é o interlocutor. E sempre o interlocutor quer espaço para poder falar. Então esse tipo de pregação é unidirecional. Entendeu? Unidirecional. Mas quando o pregador abre espaço, a sua pregação é uma pregação multidirecional. Entendeu? A verdade se busca através de várias linhas de pensamento, de várias linhas de raciocínio. O método tradicional é esse método unidirecional. Não é isso? Esse é o tradicional, em que o pregador fala só. Esse tipo de pregação deixa muita dúvida, que o pregador ele se torna um subjetivista e um dogmático. Ele se acha dono exclusivo da verdade. Olha, um processo dialético ele se constitui de 3 elementos. 3 elementos formam a estrutura de uma pregação dialética: a tese, a antítese e a síntese. A tese é uma afirmação, né? Levantar uma tese, um questionamento, um ponto de vista. Vou fazer uma afirmação. A antítese é uma contraposição a uma afirmação. A antítese é uma confrontação. E essas 2 posições vão gerar uma síntese. E a síntese é a junção das 2 posições. Você vai
constatar o método dialético nas cartas de Paulo. A dialética de Paulo, eu diria que foi mais abençoada do que a dialética de Hegel. Foi mais abençoada do que a dialética de Karl Marx. Porque a dialética de Paulo foi inspirada por Deus. Inspirada por Deus. Olha, Paulo usou a dialética quando ele confrontou com os estoicos e os epicúreos. Paulo usou o método dialético quando ele confrontou lá com com o judaísmo rabínico. Ele usou a dialética quando ele confrontou ali com a filosofia helenística. Ele usou a dialética quando ele pregou o evangelho para os judeus nas sinagogas. Veja a dialética de Paulo presente nas suas cartas. Quando ele escreve aos Romanos, lá no capítulo 12, ele diz que o culto é racional. O que vai caracterizar o culto cristocêntrico é racionalidade. Mas quando ele escreve aos Coríntios, ele já apresenta um confronto, um contraste, uma contraposição à primeira posição. Ele diz que nós não andamos, não é por razão, não é por experiência, andamos por fé. Então veja aí a dialética de Paulo, como é uma dialética muito abençoadora. Olha, e Jesus? Vamos ver a dialética no discurso de Jesus, isto é tremendo. Então não existe dialética mais sábia, mais abençoadora do que a dialética do próprio Jesus. A mulher adúltera estava diante dos acusadores. A lei de Moisés determinava apedrejamento, seria a punição para uma adúltera. Entendeu? Na lei da graça tinha que prevalecer o amor, não a lei de Moisés. Jesus, ele não mandou que os acusadores apedrejassem a mulher. Ele também não pediu para que não apedrejassem a mulher. Então, entre a tese e a antítese, Jesus apresentou uma síntese. A teologia de Jesus é a síntese. E a teologia de Jesus é a teologia da autorreflexão. Entre a tese da lei de Moisés, a antítese da graça, Jesus apresenta uma síntese, que é a teologia da autorreflexão. Que dialética mais abençoada e abençoadora é a dialética de Jesus. Não é isso? É a dialética de Jesus. Olha, quando termina o Apocalipse, né, ali termina o primeiro século, vem a igreja da patrística. É isso? Vem a filosofia e teologia dos pais da igreja. E a patrística, em sua essência, ela é uma síntese entre a tese e a antítese. Olha, na época, os filósofos diziam que a razão é maior do que a fé. Então a fé é subordinada à razão. Isso diziam os filósofos da época. Já os teólogos apresentavam uma contraposição. Eles diziam, não, a fé é maior do que a razão. A razão é subordinada à fé. Aí a patrística faz uma junção das duas posições, da fé e razão. Então a patrística é uma síntese. Isso é um processo dialético. Aquele filósofo e teólogo lá do quarto século, Agostinho de Hipona, ele desenvolve o neoplatonismo. E o neoplatonismo é uma junção das ideias de Platão à fé cristã. É teologia e filosofia. Filosofia e cristianismo. Entendeu? Aquele pensador medieval, Tomás de Aquino, ele desenvolve o neo-aristotelismo, que é uma junção das ideias de Aristóteles à fé cristã. É uma junção de filosofia e teologia, de fé e de razão. Entendeu?
a importância da dialética, do método dialético para todas as áreas do saber, inclusive para a área da teologia. Aquele filósofo muito conhecido, né, Paul Tillich, um talentoso pensador, ele critica o liberalismo teológico e critica a neo-ortodoxia de Karl Barth. Paul Tillich acreditou que o liberalismo teológico estava reduzindo a revelação à razão humana. Ele também criticou a neo-ortodoxia desenvolvida por um teólogo chamado Karl Barth. Só que Paul Tillich não descartou o neoliberalismo teológico nem a neo-ortodoxia. Ele fez uma junção das duas posições e desenvolveu a sua teologia e filosofia. E vale salientar que na teologia de Paul Tillich nós bebemos nos dias atuais. Então veja a importância do método dialético para todas as áreas do conhecimento, inclusive para a teologia.